A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Quero saber como está a égua das carruagens de Faraó hoje. Como você está? É uma brincadeira e se você não está entendendo, volte no capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. Não me bloqueie, por favor. Nós vamos ler esses 16 versículos e dessa vez houve uma mudança aqui no jogo, né? De 16 versículos, 15 são atribuídos ao amado e apenas um à amada, ou seja, homens falando muito aqui nesse capítulo, né? Tô brincando, né? O amado falando muito a respeito da sua amada. E nós vamos ver ele chamar ela de linda, de minha querida, de minha irmã, de minha noiva. E inclusive eu fui pintando os vocábulos que ele chamou ela e enfim, eu fiz uma contagem aqui na versão da NVI. Não sei qual é a versão que você está lendo. Se você estiver lendo a NVI também e eu estiver errado, você me corrige nos comentários, tá bom? Então começa assim no versículo 1. Como você é linda, minha querida. Ele chama ela de linda por 3 vezes nesse capítulo, nas minhas contas, e de querida 2 vezes. Você conte e veja se eu estou certa. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Para aqui um pouquinho. Do verso 1 até o verso 5, a gente vai ver o amado elogiando as partes, né, da sua amada. Então, ele vai elogiar os olhos e o cabelo no versículo 1, os dentes no versículo 2, os lábios no versículo 3 e no versículo 11, o rosto dela no versículo 13, o seu pescoço no versículo 4 e os seus seios no versículo 15. E sim, eu fiz essas anotações aqui ao lado da minha Bíblia enquanto eu estava estudando de antemão. Ok? Então a gente vai ver ele gastando o verbo aqui para elogiar. Olha, se a linguagem de amor desta mulher for palavras de afirmação, o potinho dela de amor ficou bem cheio, porque ele foi bem detalhista em cada uma das partes. E quando ele fala, né, que o cabelo dela é como os olhos são pombas, ele já tinha gastado esse elogio num capítulo anterior, né? Mas aqui ele vai elogiar o cabelo dela, né? E ele diz que o cabelo dela é como rebanhos de cabras. Gente, talvez para nós possa parecer um elogio estranho, mas eu quero que você imagine, né? Sendo ele uma pessoa daquela época, né? Ver os montes, né? Ver do Monte Gileade descendo um rebanho de cabras, que lindo deveria ser. E aqui o Monte Gileade, ele, na verdade, ele é um planalto com rochas elevadas, né? Algumas chegam a mais de 1.000 metros acima do Vale Jordão. Então, é algo grande, algo imponente. E ele compara os cabelos dela a esse rebanho de cabras. Verso 2. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Bom, ele está dizendo que ela tem todos os dentes bem bonitinhos e simétricos. E quando fala dessas ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro, está falando daquelas ovelhinhas que foram tosquiadas, foram lavadinhas e elas estão... é possível enxergar o branquinho, vamos falar assim, né? Aquilo que se vê após o tosquiar. Então, isso é um elogio, né? Um elogio que fazia muito sentido para ele e também para ela, né? Verso 3. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Torre de Davi não aquela que nós conhecemos hoje, né? Que fica ali do lado de dentro do portão de Jafa, para quem já pôde ir para Jerusalém. É uma torre que é mencionada lá em Neemias 3:25, viu, pessoal? Se quiser fazer anotação, pode anotar, porque eu tirei isso de um livro, a base é sólida. Nela são pendurados 1.000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros, né? Tá falando de um colar maravilhoso, né? Tá falando de algo que tem símbolo, ela tá enfeitada, né? Ela não tá vestida de qualquer maneira, nem usando qualquer acessório, ela está realmente pronta para aquele momento. E ele está reconhecendo aquilo que ela fez para se aprontar para ele. Verso 5. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios.
E eu quero fazer uma pausa aqui. Então, o que nós vemos o amado fazendo? Nós vemos o amado valorizando cada um dos detalhes que a amada se propôs a se preparar para encontrá-lo, e ele está destacando, ele está valorizando aquilo que ele está vendo. Eu acho que isso fica como um ensinamento para nós. A gente sabe que isso aqui é uma poesia, né? Não é algo didático, ó, temos que fazer assim, temos que fazer assado, mas acho que nós podemos pegar o bom exemplo do amado, viu, homens que estão me ouvindo, e elogiar, né? Elogiar aquilo que a sua amada faz. Pequenas ou grandes coisas, mas que nós elogiemos, porque quando a pessoa é valorizada naquilo que ela faz, ela se sente incentivada a continuar. E nós, esposas, também, né? Eu acho que nós, mulheres, precisamos tomar muito cuidado com isso. Algumas mulheres são muito perfeccionistas, né? Apenas aplicando o conceito do elogio. Eu sei que aqui quem está elogiando é o amado, mas eu aproveito para fazer um parênteses gospel aqui. Mulheres, muitas vezes nós fazemos as coisas de um jeito que gostamos, e quando o nosso amado vai nos ajudar, ele não faz do jeito que nós queremos, e a gente vai lá e simplesmente refaz o que ele fez. Qual que é a mensagem que a gente passa para o nosso amado quando a gente faz isso? A imagem de que aquilo que ele faz é desnecessário. E se a gente pensa que agindo assim, a gente está fazendo com que ele se sinta super incentivado a continuar fazendo, a mensagem é totalmente contrária. Quando você faz uma coisa e a pessoa não reconhece os seus esforços, vai lá e refaz, a mensagem que você está dizendo é: aquilo que você faz é descartável, não perca o seu tempo com isso. Então é muito provável que a gente acabe perdendo o ajudante para sempre, né? Então, aprendamos a valorizar o nosso amado nas pequenas coisas que eles fazem para nós, nas pequenas e nas grandes coisas. Agora, no caso aqui específico, eu estava somente aplicando o conceito. Ele vai elogiar cada uma das partes. E aí, gente, eu fico pensando, e eu quero voltar nesse assunto. Ele elogia publicamente, num texto que o Espírito Santo permitiu que chegasse até nós, os seios dela. Ele elogia o corpo dela. E isso é uma coisa interessante porque vem bem para desarmar na nossa mente aquela ideia de que a intimidade, de que o sexo é algo sujo, pecaminoso, é uma parte da nossa vida em que Deus não faz parte. Isso não é uma verdade, né? Aqui ele elogia, e quando fala como filhotes de cervo, você pode estar falando: poxa vida, Rita, ele deu uma diminuída no busto dela, né? Talvez ele só quisesse dizer que eles eram fofinhos, né? Como filhotes gêmeos de uma gazela. Pelo menos quando eu penso em filhotes, eu penso num fofinho, né? Enfim, ele elogiou. E eu tenho certeza que ela se sentiu amada, assim como nós também nos sentimos amados quando os nossos esposos nos elogiam, e quando nós elogiamos também. Vamos seguir a viagem? Versículo 6. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha de mirra e à colina do incenso. Ele está falando desse momento de espera, né, gente? Nesse capítulo 4, do versículo 16 até 5:1, a gente vai ver a consumação do casamento deles. Então ele está dizendo: bom, enquanto o dia não raia, enquanto as sombras não fogem, eu irei à montanha de mirra e à colina de incenso. Bom, ele não está falando de uma montanha física onde há uma plantação de mirra e incenso. Ele está falando realmente do encontro dele com ela. Verso 7. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Agora sim o amado arrasou, hein? Valorizou lá no top das galáxias. Colocou ela lá em cima. Ele diz: venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo. Desça do alto de Amana, do topo de Senir, do alto do Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Bom, eu li no livro a respeito desse versículo, e o autor ele dá vários detalhes a respeito de cada um dos lugares, falando do Líbano, falando de Amana, de Senir. Eu não vou me deter nesse detalhe com você, tudo bem? Espero que você não fique triste comigo, mas simplesmente o que ele está dizendo é: venha, venha do Líbano comigo. Ele está chamando ela para estar junto com ele. Em qualquer caminho por onde eles forem, onde quer que ele está sugerindo aqui, o que ele está dizendo é: eu quero caminhar ao seu lado. Eu quero estar com você. E eu acho que isso pode ser aplicado nas nossas vidas, na nossa caminhada com o nosso amado, né? Ou com a nossa amada. Seja no vale ou na alta montanha, seja em momentos de prosperidade e facilidade, ou momentos de escassez financeira, por exemplo, que nós estejamos ali de mãos dadas com o nosso amado e com a nossa amada, e principalmente dependendo do Senhor, né? Qualquer lugar
que haja realmente essa palavra entre eu e meu amado e você e o seu amado, né? Vem comigo, dá sua mão para mim, vamos juntos. Verso 9, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. A palavra irmã vai aparecer 3 vezes e a palavra noiva 4, ok? Você conte aí comigo. Fez disparar meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Pausa aqui. Esse você fez disparar o meu coração, ele poderia ter uma tradução como arrebataste o meu coração ou puseste um coração em mim. Então ele está dizendo que, e agora principalmente nós admitimos que quem escreveu Cântico dos Cânticos foi Salomão. Bom, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Você fez disparar o meu coração, com certeza essa amada devia ter alguma coisa diferente, né? Você pôs um coração em mim, né? Principalmente se essa for a tradução mais próxima. Ele olha para ela e aquilo que ele sente por ela, ele não sentiu por nenhuma outra, né? Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Então a gente vê 2 coisas, né? Essa mulher para ele era a única, né? Ela era única da sua espécie. E ela estava realmente enfeitada para encontrá-lo. Ela especialmente se preparou para vê-lo. Isso é formidável. Acho que nós precisamos pensar sobre isso, né? Fazendo um outro parênteses aqui. Muitas vezes nós, como casados agora, né, falando, somos engolidos pela rotina do dia a dia, pelos filhos, ou mesmo que não tenhamos filhos, somos engolidos pelas nossas responsabilidades, até mesmo cansaço, simplesmente o cansaço. E nós deixamos de nos aprontar um para o outro, né? De nos preparar especialmente para estar um com o outro. Isso é muito importante. Quanto mais tempo nós temos de casado, mais nós precisamos colocar reparo nisso, sabe? Estamos nos preparando para receber a nossa amada ou o nosso amado, né? Temos um momento especial em que voltamos a ser os namorados um do outro, né? Isso é muito importante, né? Ele vai mencionar aqui uma simples joia dos seus colares. Bom, tá dizendo que tem mais de um colar e tá dizendo que ela tá usando coisas finas. Não estou falando a respeito de gasto de dinheiro, daquilo que pode ser comprado, mas estou falando da coisa simples, né? De estar juntos, de sentar no sofá, de conversar, de preparar uma xícara de café juntos, de tomar um banho e esperar o outro, de ter uma palavra de ânimo quando o outro chega cansado em casa ou a outra, né? Estou falando disso. Continuando, verso 10. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Pare aqui, por favor. Esta mulher dá carinho para ele. E aqui ele vai elogiar, por 2 vezes no verso 10 aparece a palavra carícias. E carícia se refere realmente ao carinho físico, né? Realmente a demonstração física de carinho. E ele diz que é mais agradável do que o vinho. E a gente está falando de um homem que poderia ter o melhor vinho. Quanto vinho quisesse. No sentido figurado e no sentido integral da situação, né? No sentido real. Ele poderia ter qualquer vinho, mas ele fala que as carícias dela, o vinho talvez aqui simbolizando a alegria, as carícias dela trazem mais alegria do que qualquer outra coisa, né? E o perfume dela, a fragrância do seu perfume supera qualquer outra especiaria. Eu acho que eu não mencionei num dos capítulos anteriores, mas era muito comum as mulheres carregarem preso ao seu pescoço um saquinho com especiarias, né, com cheiros, com aromáticos, mirra, inclusive. Eu acho que eu não cheguei a mencionar isso para vocês, mas eu li no livro enquanto eu estava me preparando para gravar para os nossos bate-papos. E quando ele fala aqui, né, da fragrância do seu perfume, a gente pode estar falando que especificamente o perfume que ela carregava, por ser dela, era mais especial do que os outros, mas também pode significar o próprio cheiro dela,
né? E isso é interessante, né? Como algumas pessoas, elas nos marcam pelo seu cheiro. E eu não tô falando CC, ok? Se você é dos piadistas, quando eu falei isso, já pensou, é verdade, uma pessoa fedida marca a nossa vida. Não é disso que eu tô falando, foca. Organiza aí, arruma sua coluna e foca no que eu tô falando. Eu tô falando realmente do cheiro, né? Do cheiro bom. Eu conheço o cheiro do meu amado, né? Eu conheço o cheiro das minhas filhas, enfim. Vamos mudar de assunto. Voltando. Verso 11. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Pausa aqui. Queridos, aqui a boca dela literalmente não pinga mel, ok? Então eu espero que você esteja entendendo que o versículo está dizendo que ele se refere à doçura dos beijos dela. Os beijos dela são incomparavelmente melhores. Ele vai comparar ao favo de mel. E ele diz que debaixo da língua dela, ele não precisava ser tão detalhista. Ou precisava, né? Se o Espírito Santo permitiu que estivesse escrito aqui, ok. Eu acho que ele não estava falando de um selinho, ele estava falando de um beijo de homem sério, como dizia meu pai. Então, ele vai descrever para nós que os beijos dela são maravilhosos. Pausa, parênteses para nós aqui também. Gente, precisamos investir nessa coisa de beijo, né? Quando éramos namorados, beijávamos à vontade, né? Não víamos a hora de estar junto, era aquela coisa. E se a gente não se policiar com o passar do tempo, os beijos vão ficando raros ou vão ficando aqueles beijinhos nhanhanhã, ok? Vamos dar uma melhorada aqui. Certeza que tem leite e mel debaixo da língua da sua amada. Procura que você vai achar. E você, amada, procura lá também, vê se você acha alguma coisa debaixo da língua do seu amado. Gente, gravar esse episódio está muito interessante. Verso 12. Você é um jardim fechado, irmã minha, noiva minha. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Ok, pare aqui. Ok, ele não está falando que ela é um pedaço de terra que ninguém pode entrar. Quando fala aqui de selada, está falando de fechado, né, de fonte selada, está realmente falando de fechado como aquilo que é reservado para alguém. Só entra neste jardim quem tem acesso, né? Selar uma fonte significava fechá-la e proteger ela, proteger a água para o legítimo proprietário, se fosse para a gente falar no sentido literal da coisa. Então, quando fala você é um jardim fechado, literalmente falando, significava isso. Selar aquela fonte e falar, olha, a água que sai daqui é só para o legítimo proprietário. Aqui, o versículo está diretamente falando a respeito da virgindade da moça, ok? Ele vai dizer para ela, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Ou seja, ela havia se separado e ela estava se guardando para o seu amado, ok? Quero fazer uma outra observação que eu não fiz, mas ela é em forma de parênteses, porque eu estou aplicando um conceito. Não é isso que o amado está falando. Quando ele chama ela de minha irmã por 3 vezes nesse capítulo, eu me lembrei de uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça e eu ensino para o Daniel a gente falar, né? Mas eu e ele a gente conversa sobre isso e eu tenho isso no meu coração. Aqui Salomão chama a sua amada de minha irmã. E não está falando que era irmã de sangue, né, gente? Não é isso. É um tratamento de respeito, é um tratamento de carinho. Mas eu acho que aplicando para nós nos dias de hoje, eu acho que isso ajuda muito nos nossos relacionamentos. Quando você e eu, nós olhamos para o nosso amado ou para a nossa amada como nosso irmão, e por que irmão? Porque nós somos filhos de Deus, né? Nós somos família de Deus por causa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso esposo como nosso irmão e quando você olha para sua esposa como irmã, você se lembra que tem um pai. E você vai tratar melhor a sua esposa ou seu esposo quando você se lembra que o pai dele também é teu pai. Você iria tratar mal um filho de Deus? Você fala, não, filho de Deus não, só o filho da minha sogra. Não, você não trata mal o filho de Deus. Então, que em nome de Jesus, tanto eu quanto você, nós possamos olhar para o nosso cônjuge com amor, com paciência. De vez em quando ele vai fazer bobagem, ela vai fazer bobagem, eles vão frustrar as nossas expectativas, mas eles são nossos irmãos e nossas irmãs. Então, nós vamos amá-los,
edificá-los, orar por eles e ser uma bênção na vida deles. Mas voltando aqui, fecha parênteses, então ele está dizendo, você é uma fonte selada. Verso 3 agora. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de rena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Ok? Eu não vou entrar nos detalhes desses 2 versículos, né? Mas o que ele está dizendo é, você é maravilhosa, em outras palavras, né? Nenhuma das especiarias mais finas bate o seu valor, né? Você produz todas elas, né? De você brota um pomar de romãs, né? De você vem tudo isso que é bom e fino. E aí, verso 15. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Queridos, ele está querendo dizer que dessa mulher jorra vida. Ele está chamando ela de terra fértil. Ele está dizendo, você é maravilhosa. E por último, aí a amada vai dizer, acorde, vento norte. Venha, vento sul. Soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie dos seus deliciosos frutos. Muito bem. Se você não ler prestando atenção nesse versículo, você vai achar que ela está chamando ele para falar, vem cá, vamos ali comer bananas, peras, maçãs. Não, ela não está chamando ele para comer fruta nenhuma, né? Perceba que ela diz, soprem em meu jardim. E depois ela diz que o meu amado entre em seu jardim. Ela está passando o jardim da sua posse para a posse do seu amado. Então, ela está convidando ele para que eles venham consumar a união. E esse momento é o momento tão esperado pelo casal e que eles de 2 se tornam 1. Lindo, né? Espero que você tenha gostado desse capítulo. Eu gostei muito. Acho que o amado se superou nos elogios e não ia dar outra, né? A amada ia entregar o jardim. Com certeza ia, porque ele mandou bem. Tô brincando, é porque chegou o momento, né? Capítulo 3, nós vemos eles se encontrando, né? O amado esperando ela em sua liteira, ela vindo também na sua liteira, né? Na sua carruagem, e agora, então, os 2 se encontram e consumam o seu casamento, a sua união, ok? Eu espero você no próximo capítulo, em que a gente vai ver o que aconteceu depois, né? Convidado, o amado foi. Vamos ver se ele compareceu. Um grande abraço. Deus te abençoe.